Bom dia, pessoal, agora oficialmente, tá? Vamos lá, eu sou o Maurício Lubachevski, vamos saber quem que eu sou, tá? Esse é o meu LinkedIn, se vocês quiserem utilizar, tem aquele QR Code, você vai chegar lá no meu LinkedIn. Eu trabalhei, né, 13 anos, né, quase 13 anos na SAP. Eu entrei em 97, tá, no século ou milênio passado. Tinha 80 pessoas na SAP aqui no Brasil quando eu entrei. A minha turma entrou com 40 pessoas, então foi a época que a gente passou de 2 dígitos para 3 dígitos na SAP. E eu entrei direto na área de treinamento. Então, eu fui instrutor de MM por muitos anos, tá? Eu também lá eu fui responsável, né? Tive vários cargos e funções lá dentro, mas um que vale a pena destacar aqui, eu fui o líder e porta-voz de um programa de expansão de formação SAP. Eu estava, né? Eu tive a sorte no momento, né? De receber de estar junto com o presidente da SAP na sala dele, quando ele recebeu um telefonema de um dos nossos clientes lá do Nordeste, dizendo que precisava urgentemente capacitar mais pessoas no Brasil, porque estava tendo um canibalismo de profissionais, ou seja, empresas roubando profissionais dos outros, né? E aí, nesse momento, foi gerado esse SAP Professionals, foi um programa que eu participei, né, e desenvolvi, e a gente multiplicou por 12 a capacidade de formação por ano da SAP naquele período. Então, a gente capacitou e treinou muita gente, né, nesse período que foi de 2007 a 2009, né, no caso foi 2008 a 2009, tá? E aí, a gente encontrou muita parceria com a K-Solution nesse período, né, e aí a K continuou muito bem com isso, mas nesse período a gente teve muito apoio, foi o centro de formação que mais formou pessoas na América Latina, não foi só no Brasil, não. Tá? Então, vocês estão em boas mãos, né? Se vocês optarem por trabalhar e estudar aqui na casa, estarão em excelente mão. Tá? E eu aproveitei também, nessa época, né, para montar a minha empresa, que foi a Network, né, quando eu saí da SAP, e que era para recolocação de profissionais SAP. Então, eu montei, nesse momento, junto com a ex-diretora de recursos humanos da SAP também. Então, nós montamos essa empresa em conjunto. Tudo que eu estou falando aqui, vocês podem encontrar em um livro que eu escrevi, ele está de forma gratuita, vocês entram lá no meu LinkedIn, um dos artigos que eu publiquei fala sobre o livro. Então, no Telegram, ele está de forma gratuita, vocês podem utilizar e baixar lá, tá? E aí eu vou fazer algumas pesquisas, né? Eu estou simulando como se fosse o Google e a gente vai conversar uma historinha aqui, algumas historinhas, né? Quais são as oportunidades que existem no mercado SAP? Eu não conhecia em 97 quando começou tudo isso, tá? Mas tem, ó, instrutor, tem consultor, pré-vendas, tá? Vendas, gerente de projeto, administração de sistemas, né? Que é o Basis, programação, ABAP, criação de soluções específicas, parceiros, aquisição de pessoas, né, que é o Talent Acquisition, né, o Recruiter. Você pode trabalhar como usuário, você pode trabalhar com usuário-chave em todas as empresas, em todas as áreas. Quer dizer, a oportunidade SAP é enorme, tá? E se você souber SAP, você pode trabalhar com os concorrentes da SAP. Já aconteceu de eu recolocar pessoas formadas em SAP em outras tecnologias, tá? Então, o seu mercado fica muito amplo, realmente enorme, tá? E aonde que esses profissionais trabalham? Então, eles podem trabalhar nos clientes, como eu falei, nos parceiros SAP, nas startups, nos centros de treinamentos, pode trabalhar como autônomo e mais uma, né? Na própria SAP, tá? Ou aqui no Brasil ou no exterior. Eu tenho vários colegas que hoje trabalham fora do Brasil, tá? E muitos aqui no Brasil, lógico, tá? E até vou fazer uma pausa aqui, tá? Para contar o seguinte: teve uma época que eu trabalhava na SAP, minha esposa trabalhava na SAP, minha cunhada trabalhava na SAP, falando no mercado SAP em geral, tá? Meus 3 sobrinhos trabalhavam na SAP, no mercado SAP, tá?
o meu irmão prestava serviço na SAP, tá? A gente brincava que era somente amigos e parentes que trabalhavam na SAP. Era muita gente, somente da minha família, ou seja, realmente tem mercado e tinha mercado para todo mundo, tá bom? E como eu faço para entrar nesse mercado? Eu lembro do Antunes, que era aquele presidente que eu te falei da SAP, e ele sempre me dizia, Mauricinho, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, tá bom? E aqui é uma outra forma, ou uma outra visão do que é sorte, tá? Para mim, e para várias pessoas, eu conheci essa frase, que sorte é preparo mais oportunidade. O preparo, a AK vai te dar, tá? Isso, sem sombra de dúvida, ela consegue te dar, tá? E a oportunidade, nós vamos falar nos slides seguintes, tá? Então, não adianta você ter preparo e não ter a oportunidade. Não adiantou para nada, tá? Ou você ter a oportunidade e não estar preparado, tá? Você vai falar que não teve sorte, ou teve má sorte, ou teve azar, tá? Então, realmente, sorte é uma combinação dessas duas coisas. Uma coisa que vocês têm que ficar em mente também, super importante, e isso eu uso na hora de contratar, tá? Eu contrato, eu tenho uma equipe na empresa que eu trabalho hoje, tá? E eu levo sempre em consideração o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha, esses daqui são os fatores, tá? Que a gente pensa que são importantes na hora de contratar. E são, tá? Mas qual é a ordem dele? O que se leva mais em consideração no momento da contratação? Tá? O primeiro é competência comportamental, tá? Então, cuide disso bastante, tá? Existe um livro muito legal que eu gosto de indicar, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Ele fala muito sobre competências comportamentais, tá? O desempenho na entrevista é super importante, não adianta nada você ser uma ótima pessoa, ou em MM, SD, qualquer que seja o módulo, tá? E não souber se comunicar direito, tá? Então, realmente, a entrevista vai fazer diferença, tá? E depois vem toda a parte relacionada com a sua formação. Então, como você vai ter a formação da K-Solution, tá? Em SAP, tá? É fantástico, é conhecida e reconhecida, tá? Não só no Brasil, como mundialmente. Esse QR Code aqui leva, tá, a reportagem sobre esses fatores importantes na hora de contratar. Tá? Mas vamos contar uma historinha aqui, tá? Sobre o Cebolinha. Sim, é o Cebolinha da Mônica e da turma da Mônica, ele cresceu, tá bom? E eu queria contar sobre ele, tá? Ele está trabalhando já, ele está namorando, ele está empregado, tá? E está se divertindo, tá? De repente, aconteceu alguma coisa, tá? Ele foi demitido. E por que eu entro nessa parte de demissão? Esse é o pior, teoricamente, é o pior cenário para a gente fazer uma transição de carreira, quando a gente precisa realmente conseguir algo novo, tá? Se você está trabalhando, você consegue fazer essa transição de uma forma mais tranquila. E se não, tá? Eu peguei o caso pior, tá? Ele foi demitido e aí ele passa pelos 5 estágios, tá? Que é negação, raiva, tá? Negociação, depressão e aceitação, tá? Essas 5 fases são normais, existe um estudo sobre isso, tá? Quanto mais rápido você chegar na aceitação, tá? Você vai ter mais sucesso. Então, nós estamos vivendo num momento ruim, né? Da pandemia, tem gente que acha ruim, mas tem gente que acha bom. Eu sou particularmente daqueles caras otimistas, né? Que se eu ganhar um potinho com estrume, eu vou achar que eu vou ganhar um cavalo ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vocês têm que mudar o mindset, né? As pessoas têm que mudar e realmente ter uma postura de olhar as coisas com otimismo. Isso ajuda a viver, ajuda a vida e ajuda a gente se manter motivado no dia a dia, tá? Vamos lá. E o que ele fez? Ok, ele passou pela aceitação, tá? Falou, cara, agora eu preciso fazer alguma coisa para me recolocar. A primeira coisa, ele foi mexer com o currículo dele, tá? É bom vocês terem o currículo sempre atualizado, é uma dica, já começa com a primeira dica aqui, né? E o que é currículo, tá? Eu digo que é a história mais legal da sua vida profissional, tá? Então, coloque a parte legal que você tem dentro do seu currículo, tá? Não pode ser uma redação, tem vários exemplos de currículos, tá? E se vocês quiserem um modelo bem legal, tá? Entre lá no LinkedIn, olhe o meu e das pessoas que estão conectadas a mim, tá? Não que sejam todos legais, mas assim, eu montei o meu currículo mais para as pessoas utilizarem como modelo, se for o caso, tá? Dá uma olhadinha lá que tá legal, tá?
E para saber um pouquinho mais de como fazer o currículo, lembra do livro, tá? Legal. Então, o seu currículo deve estar, ele tem que estar no LinkedIn, tá? Todos os currículos, né, o currículo de todas as pessoas voltada para a SAP estão lá. Todos os recrutadores estão na SAP. Todas as pessoas que eu conheço de SAP estão no LinkedIn, tá? Então, é o lugar que você tem que estar. Se você quiser entrar nesse mercado, você tem que estar lá, tá? E se eu não estiver lá, cara, a sua situação vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar nesse mercado. Quem é a Mônica, tá? É uma historinha, tá? Ela é uma recrutadora, tá? É uma recruiter. Ela também está namorando e ela também está se divertindo, tá? Ela é uma pessoa, tá? O que é uma recrutadora? Uma pessoa. É uma pessoa normal, tá? Eu costumo dizer porque a gente começa a endeusar, achar que ela é uma pessoa diferente. Não. Ela é normal como eu e você, ela trabalha, tem muitas atividades para fazer, tá? E o objetivo dela é escolher uma pessoa certa para a vaga certa e que a pessoa que vai ter, o funcionário, que vai receber esse colaborador, ele tenha a melhor pessoa possível, né? Uma das melhores pessoas possíveis para aquela vaga, que não troque, porque se trocar, se eu, por exemplo, como líder de equipe, né, tiver que trocar as pessoas, isso eu perco tempo, eu perco muitas coisas lá, tempo, animação da equipe, tudo. Então, eu tenho que ter sempre a melhor pessoa, tá, para trabalhar comigo, tá bom? E ela, a recrutadora, que tem que escolher isso, me ajudar a escolher, não é ela que vai escolher, ela vai me ajudar a escolher, tá bom? Ela vai colocar as melhores pessoas na minha frente, tá? E quanto tempo, por exemplo, você acha que a recrutadora leva para ler o seu currículo, tá? 1 minuto? Tá, isso é fake, não é 1 minuto, tá? Olha só que informação interessante. Ela leva 6 segundos, tá? Não para ler o seu currículo inteiro, para saber se vai continuar ou não lendo o seu currículo. Então, o seu currículo ele tem que impressionar de cara, porque se ele não impressionar de cara, você já foi, perdeu a oportunidade, tá? E como é que a gente pode ajudar a recrutadora, tá? Primeiro, monte seu currículo lá no LinkedIn. Seja muito simples e completo. Se você escrever muito, tá ruim. Se você escrever pouco, também tá ruim. Tem que ser na medida, tá bom? Use o layout de lá e realmente não inventa. Se você inventar, ela não pode perder tempo, ela tem muitos currículos para analisar, tá? Então, não invente. Use o modelo que está lá, que está perfeito, tá? Como montar o currículo, tá? Você tem que trabalhar direitinho aqui com resumo, experiência, formação acadêmica, toda essa parte aqui. Dá uma olhadinha lá no livro que eu te falei, que está lá nos artigos que eu escrevi no LinkedIn, tá? Pega lá, dá uma olhadinha, explica direitinho como fazer cada uma dessas partes, tá? Legal. Estou com o meu currículo bonitinho, legal. O que eu faço agora com ele? Você vai enviar, mas enviar para quem, tá? Para o seu network, tá? Não é para ficar jogando a esmo, tá? Sem critério. Primeiro, pega os seus amigos que vocês conhecem, aqueles que estão mais próximos de você, tá? Manda para eles, fala, cara, olha, eu fui desligado, ou estou procurando uma oportunidade, tá? Ó, segue meu currículo, se você souber de alguma oportunidade, por favor, indique, ou indique na sua empresa, tá? Ou seja, faça esse caminho. Depois você passa para os seus colegas, tá? Depois, para as pessoas com quem você trabalhou. Faz uma lista e vai passando isso daí, mas sempre de forma coordenada, né? Colocando o nome da pessoa, explicando, falando com ela direitinho. Não pega e manda um send to all, né? Envia para todo mundo as mensagens, que isso não tem muito efeito, tá? E mande realmente para as pessoas que você conhece, tá? Com quem você já trabalhou. Eu vou explicar um pouquinho lá na frente, tá? Mande para o seu network que ele pode e vai te ajudar. E por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas 70%, tá, das oportunidades, elas estão escondidas no seu próprio network, tá? Junto com seus amigos, com o seu conhecido, com os colegas, com o colega dos seus amigos, tá? Só pensa quem conseguiu o seu último emprego através de um colega, de um amigo ou amigo do seu amigo, tá? Se você começar, eu fazia sempre essa pesquisa, tá? Nas salas de aula, quando eu fazia, dava esse treinamento, tá? E realmente, a maioria das pessoas conseguiu seu último emprego através de uma oportunidade que não estava visível, que estava com um amigo do amigo, com um colega, tá? Então, é uma forma de se fazer. Pensa nesses números e pensa nisso, tá bom? Legal. Então, existe um negócio que chama a lei dos números, né? Então, para aumentar a sua chance, realmente é melhor você aumentar o número de pessoas do seu network. Então, tá aí uma dica. Como aumentar?
colegas de infância, crianças, né, os amigos, escola, turma, faculdade, emprego, hobby, tá? Então, você tem um monte de forma de fazer isso, tá? Então, aumenta o seu network, principalmente lá no LinkedIn, tá? É lógico, você vai ter o Insta, etc., né? Mas no LinkedIn é um pouquinho melhor. Tá? E como cuidar do seu network? Não adianta só ter, tá? É bom você, por exemplo, enviar um parabéns quando o pessoal faz aniversário, dar um like, né, quando a pessoa fez uma publicação legal, e dizer também para a pessoa, né, quando foi promovida, etc., fala, puxa, que legal, parabéns. Ou seja, mantém, rega o seu network. Isso é super importante, tá bom? Porque depois, quando você for mandar uma mensagem para aquela pessoa, ela vai lembrar de você. Agora, se você não fala com ela há 10 anos e depois você fala, cara, estou precisando de uma ajuda sua, a pessoa talvez não vá lembrar de você, tá bom? Uma das coisas importantes também, tá? É cuidar da sua imagem, tá? Depois vocês vão ver. Em todas as redes sociais. Cuidado com isso. Esse é o Cascão, tá? E esse é o Cascão novo, tá? Buscando uma oportunidade profissional, tá? Então, cuidado realmente com a sua imagem. Aqui eu tenho uma coisa interessante para vocês saberem. Se vocês acham que eu pesquiso, quando eu vou contratar uma pessoa para minha equipe, nas redes sociais, no Insta, no Facebook, etc., eu vou dizer que não, eu não pesquiso. A minha equipe pesquisa, tá bom? Então, eu sei o que a pessoa normalmente está fazendo, tá? Tanto no Face, no Insta, tá? No LinkedIn. E isso é levado em consideração, sim, tá? Para eu contratar uma pessoa para minha equipe ou não. E como gerar oportunidades no seu network, tá? Entre em contato com seus amigos, tá? Com os seus colegas, tá? Ex-colegas, e pede para eles, ver se eles conseguem te indicar para uma vaga. Procura também as empresas que você gostaria de trabalhar. Vê se você conhece alguém lá. Hoje o LinkedIn permite que você veja, por exemplo, quero trabalhar na Coca-Cola. Legal, tá? Entra na Coca-Cola, né, que é SPA ou SPY, não sei o quê, entra lá e vê quem que você conhece que trabalha lá. E aí você vai ver, vai ter uma grata surpresa de repente, de conhecer alguém que você conhece, né, que trabalha lá naquela empresa. Então, você pode pedir para ela te ajudar a se recolocar naquela empresa, tá? Se ela pode te indicar para a vaga. É uma forma bem interessante, graças a Deus, o LinkedIn dá essas oportunidades, é uma ferramenta sensacional. Use e abuse do LinkedIn. Tá? Vê quais as empresas que você gostaria de trabalhar, procure, vê se você conhece alguém lá, vê se essa pessoa pode te indicar no Recursos Humanos, tá bom? Tá? E como que a gente ajuda a Mônica? É muito simples, tá? De duas formas. A primeira é, se uma pessoa te indicar você para lá, ela já está ajudando, porque a Mônica adora ter indicações, porque é uma pessoa de confiança dentro da empresa indicando outra pessoa. Isso é outra. E a segunda forma que eu diria para indicar a Mônica, quando vocês estiverem trabalhando, se vocês estiverem trabalhando, e algum amigo mesmo seu, colega seu, pedir indicação, indica para a Mônica. A Mônica gosta disso, ela precisa disso e ela vai se sentir mais segura. Ajuda ela é muito legal, tá? Tá? Vamos fazer um checklist de tudo que a gente falou. Currículo ok, está no LinkedIn, sua imagem está legal na rede social, mandou os seus CVs para os seus amigos, para os seus colegas, buscou por vagas com seu perfil no LinkedIn em outros lugares, o seu CV foi enviado para as empresas, tudo com indicação. Legal? Legal. Esse é um checklist. Essa frase é da Silvia, tá? A pessoa que trabalhou comigo, diretora de recursos humanos da SAP, tá? Procurar trabalho, meu amigo, dá trabalho. Eu ia colocar uma outra palavra aí, ia colocar muito trabalho. Dá sim, tá? Não é mandar o currículo e ficar esperando, tá? Tenta achar pessoas e fazer aquele trabalho que eu falei atrás, tá? Dá uma olhadinha no livro que tá legal. Vai gerar ansiedade, você vai ficar bem, você vai ficar mal, vai ficar bem de novo e vai embora. É isso mesmo, isso é a vida, chama vida isso, tá? Foi chamado para entrevista, é como se você recebesse alguém em casa. Como você sentiria se alguém chegasse na sua casa, tá? Com essas qualidades todas, tá? Então ninguém gosta. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente se prepara para a entrevista? Vista-se bem, né? Mais um. Conheça a empresa que você vai trabalhar, é muito importante. Revisite o seu currículo e se der para você saber quem é o entrevistador e pesquisar sobre a vida dele, legal. Se não, tá? Essa abóbora está dizendo o seguinte, cara, não chegue atrasado, não fique atrasado na entrevista, tá?
melhor, o recrutador está atrasado do que você. E depois da entrevista, faça sempre o follow-up, tá? É isso que a gente deve fazer. Eu vou aproveitar e vou contar uma historinha para você que é importante, tá? É a história sobre o caçador. 2 caçadores estavam caçando, tá? E aí chegou um leão. Tá? Só que o leão chegou e estava entre eles e as armas, e eles não conseguiam pegar as armas. E não teve a dúvida, um dos caçadores abaixou devagarinho e começou a amarrar o tênis. Né? Aí o outro o caçador olhou para ele e falou, cara, você é louco? Você acha que se você amarrar o tênis, você vai sair e correr mais que o leão? O caçador olhou para o outro e falou, cara, eu não estou querendo correr mais que o leão, só estou querendo correr mais que você. Tá bom? Essa é a dica. Obrigado por estar aqui e vocês hoje já estão saindo na frente do outro caçador, tá bom? Um grande abraço. Valeu!